do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 166, de 180, no ato de orar. Qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 9. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerar os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa, ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes? Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação susceptíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. E isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano, e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos. E aqui nessa lição 166, que Emmanuel intitulou No Ato de Orar, ele usou então esta passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 9. Quando Jesus fez uma comparação entre o Pai da Terra e o nosso Pai que está no céu. Desta forma, ele disse: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Então, esta passagem é muito conhecida, mas Emmanuel vai nos explicar aqui ela de uma forma também simples,
mas fazendo uma correlação entre o Pai da terra e o Pai do céu, para que nós possamos entender melhor o que é o nosso Pai que está nos céus. Isto porque esta passagem de Jesus, ela foi dita no momento que lhe pediam observações, quem era o Pai que estava no céu. Então ele fez um comparativo da grandeza do Pai. Porque se nós, não é, somos pais, se um filho nosso está com fome e pede um pão, nós não damos a ele uma pedra. Ou seja, nós não vamos ser maus a este ponto de dar uma pedra para o nosso filho que está com fome. Então, é essa comparação. Se nós, ainda homens imperfeitos, não somos capazes de dar uma pedra para o nosso filho que está com fome, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, é uma comparação para que a gente possa ver o quanto Deus é bom e misericordioso para com todos nós. Mas vamos agora aqui falar do que Emmanuel disse. Então ele diz, um pai terrestre, conquanto às deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Então ele diz que um pai terrestre que tem as deficiências, né, que todos nós temos, mas mesmo assim não oferece uma pedra quando o filho está com fome. No outro parágrafo ele diz, certamente que em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerar os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Então, diz ele que o Pai da Terra, que examinando essa ou aquela solicitação, vai considerar os imperativos, ou seja, as necessidades do tempo, da circunstância, necessidade do lugar. Ou seja, se o pai vai fazer isto, o pai vai examinar a necessidade do filho para aquele pedido que ele vai fazer. Então, isto é muito importante nós percebermos que o pai que tem ali a condição e responsabilidade de encaminhar o filho, não é? Porque ele tem mais experiência ali naquela jornada evolutiva, ali naquela vida que estão vivendo. Ele tem mais experiência. Então, como ele tem mais experiência, cabe a ele fazer essa ponderação. Se deve ou não deve dar aquilo que o filho está pedindo. Não é assim? Um pai responsável não faz assim? Então, ele dá aqui alguns exemplos. Vejamos se ele deve ou não deve dar aquilo que o filho está pedindo. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Olha que exemplo interessante. Então, o filho é criança. Então, ele está pedindo dinamite para brincar. Ou seja, ele está pedindo uma faca para brincar, por exemplo. Uma faca de corte. Qual é o pai que vai deixar o filho brincar com a faca de corte? Nenhum, né? Muito menos uma mãe, né? Não vai deixar nunca. Então, mas ele está ensopando-se de lágrimas. Então ele chora, né? 3 dias e tal. Então, não vai deixar. Por quê? Porque não lhe convém. O pai, a mãe sabe perfeitamente que não convém deixar uma faca de corte na mão de uma criança, não é? Ele dá outro exemplo. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família
pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Então ele está dando outro exemplo. Se o filho jaz perturbado. Então o filho está perturbado, não é? Então ele não está em suas perfeitas faculdades mentais. Percebe-se claramente isso, o pai sabe disso, não é? O filho fala, chora, não é? E quer ali a direção da família. Ou seja, ele quer, vamos supor, na ausência do pai, ele quer ir fazer compras, não é? Com cartão de crédito, uma hipótese, não é? Ele quer o dinheiro na mão dele para ele fazer essas compras, não é? Compras para casa, uma hipótese. Mas o pai não vai fazer isso, porque sabe que ele é perturbado, sabe que ele vai gastar o dinheiro, não é? Indevidamente, não é? Vai comprar coisas que não tem necessidade, não é assim? Então o pai não vai dar ali a direção da casa, da família para ele. Porque dar a direção significa que ele vai tomar conta do dinheiro, não é? Um outro exemplo que Emmanuel dá. Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. Então, o filho que deixou a casa em ruínas é aquele que não sabe ainda tomar conta de si mesmo, não é? Porque ele não dá valor em nada, ele estraga tudo que vê pela frente, não é? Então, ele não tem condições ali de governar a casa, não é? Mas ele quer comandar o assunto doméstico. Ele quer mandar naquela funcionária que trabalha na casa, não é? Mas ele não tem condições nenhuma de administrar ali os assuntos domésticos, porque ele não sabe, não aprendeu ainda. E Emmanuel ainda dá o exemplo: se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Aqui está uma coisa muito interessante, porque os pais têm feito isso ao contrário. Se o filho, então, ele toma bomba, como dizem, né, na escola regular, se ele tomou bomba, alguma coisa está errado. Ou ele não estudou, ou ele tem problemas mentais, não é? Porque se ele está nas suas perfeitas faculdades, ele tem que passar de ano. Ele tem que se esforçar. Essa é a questão. Então, ele não se esforçou para passar de ano. Aí, ele vai ter férias. E por isso, não lhe autoriza regalos prolongados. Significa o quê? Significa ali que o pai vai dar dinheiro para ele passear, não é? Nas férias, para ele divertir e faz todas as suas vontades. Estaria certo isso? Olha, claro que não estaria. É o que Emmanuel diz. Se ele não passou no ano escolar, como eu disse, possivelmente, não é? A menos que ele não tenha perfeitas faculdades mentais. Mas se ele estiver em perfeitas faculdades mentais, é claro que ele não estudou. E aí ele não estudou durante o ano, talvez tenha ido estudar no final do ano, mas aí não há tempo mais, não é? Sabemos que não é tempo suficiente. E aí ele então não passa de ano, não passa para outra série. Mas mesmo assim o pai
ainda vai dar uma viagem para Disney, por exemplo, uma viagem para Natal, né? Ou no Rio Grande do Sul. Não há cabimento uma coisa dessa, não é? Então, ele não pode receber esses regalos. Ou seja, ele não fez a sua parte e, portanto, o pai não vai lhe dar esse regalo, não é? Esse presente dele poder desfrutar. Por quê? Porque ele não mereceu. Ele não fez a sua parte. Emmanuel, então, ele diz assim: em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios, lhe concederá a isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, susceptíveis que lhe assegure a liberdade de pedir o que desejem. Olha que coisa. Então, nessa pré-conclusão aqui, Emmanuel então diz que, em hipótese alguma, o pai vai aniquilar a esperança do seu filho, do seu descendente. Não é? Ele nunca vai aniquilar. Ora, você nunca vai fazer isso, não é? Em lhe conceder isso ou aquilo, porque na maioria das vezes o filho não está preparado, não é? Então, ele vai consultar a conveniência e a segurança. E é claro, não é? Como que o pai vai dar uma faca para uma criança? Não vai. Não é? Uma mãe vai fazer isto. Vai dar regalos para o filho que não estudou e, no entanto, não passou de ano, mas ele recebeu ali de prêmio, vamos dizer assim, uma viagem. Ou aquele que tem problemas mentais, não é? E quer tomar a direção da família em assuntos financeiros. Ou então aquele filho que deixa a casa em ruína, não é? Então ele não é um sujeito organizado ou uma moça organizada e, no entanto, ele quer tomar conta da casa, não é? Não vai dar certo. Mas, num determinado momento, pode ser que ele tenha condições de fazer aquilo que ele está pedindo, não é? Por isso que Emmanuel diz, a conveniência e a segurança é o que o pai percebe, até que se ergam ao nível da madureza. Então, quando o filho erguer ao nível da madureza, da responsabilidade, do merecimento e habilitação susceptíveis que lhe assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Então, quando este filho estiver na condição, né, da madureza, da responsabilidade, tiver isso, de merecimento, ele vai receber então o que ele está pedindo. Você já deve estar fazendo uma comparação com Deus, não é? Olha que coisa. Então, um pai da terra, ele só outorga ao filho aquilo que ele sabe que o filho dá conta de administrar. E não o faz de uma forma equivocada, deixando ele dilapidar todo o seu patrimônio financeiro, endividando-se, não é? Então Emmanuel diz assim, e isso acontece aos pais terrenos. Ou seja, os pais terrenos, eles têm essa compreensão, que o filho não está preparado ainda. Então ele não pode dar aquilo que ele está pedindo para aquela situação. E Emmanuel diz assim, desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então Emmanuel está dizendo aqui para nós
que, em se comparando com o lar humano, ele diz assim: se você experimenta desconfiança e inquietação no ato de orar, ou seja, você vai orar, aí você fala assim: puxa vida, mas minhas orações não estão sendo atendidas. Então você está com desconfiança. E você então está inquieto. Você fala: puxa, eu estou precisando tanto disso, não é? E Deus não me concede isso. Então você está simplesmente porque choras e sofres. Então você está sofrendo muito, você está inquieto. Aí ele diz para você: lembra-te da compaixão e do discernimento que presidem o lar humano. Então ele está falando para nós irmos lá na nossa família e ver como que procede um pai no lar humano. Se ele dá tudo ao filho, simplesmente porque ele quer. E para que nós possamos lembrar da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então, se o pai humano, ele não dá tudo que o filho quer, e sim na situação, no momento exato da sua responsabilidade e do seu merecimento, agora nós comparamos com nossas orações. Quando nós oramos ao Pai e pedimos, o que nós estamos pedindo vai ser bom para nós? Há quem pede para ganhar na loteria, não é? E faz promessas com Deus, dizendo que vai dar a metade para as casas assistenciais, que vai ajudar os parentes. Ele está querendo fazer um negócio com Deus. Deus não faz negócio, não é? Então, essa situação é que nós temos que pensar. Quando nós estivermos pedindo ao Pai, nós temos que pedir. Muito bem, peçamos, mas vamos pedir e fazer a nossa parte. Porque veja bem, se você está pedindo para passar num concurso público, você vai ser ajudado. Mas você tem que estudar. É exatamente o que fala na lição, não é? Se o filho não estuda, ele não passa de ano. E aí o pai ainda vai contemplar com um regalo uma viagem, por exemplo. Então é isto, minha amiga, é isto, meu amigo. O Pai que está no céu, ele pode muito mais do que o Pai que está na terra. Mas também ele tem o discernimento muito maior do que o Pai que está na terra. E ele não vai dar aquilo que vai prejudicar o filho. Então o nosso Pai que está no céu não nos vai dar alguma coisa que vai nos prejudicar. Você pode estar pensando assim: não, mas o dinheiro como que pode prejudicar? Bom, primeiro tem o merecimento, não é? Segundo, será que esse filho está preparado aqui na terra para receber milhões de uma loteria? Será que isso não vai prejudicar a sua vida? Porque ele pode ter esposa e filhos, e aí quando ele ganhar esse dinheiro, não é? Ele pode, a primeira solução dele é querer separar da esposa. Eu quero separar, quero ver minha vida agora, eu que ganhei. E aí a separação fica litigiosa. Aí os filhos também querem a sua parte. E aí vem um conflito. Então aquele lar que antes não estava muito bem, possivelmente, não é? Não estava muito bem, estava-se ali com seus conflitos naturais, mas a chegada de dinheiro estabelece um caos. Aliás, falando nisto, basta nós lembrarmos de herança, que a família vai bem aparente, mas quando morrem ali os genitores, há uma guerra ali pelo dinheiro. Não é assim?
O que é lamentável, não é? Porque eles receberam aquilo de mão beijada, como se diz, e não fizeram nada para aquilo chegar, né? A maioria das vezes não fizeram nada para fazer crescer aquele dinheiro, né? Aqueles bens familiares. Foi muito bom estar com você. Espero que você também tenha gostado da lição, assim como eu gostei, para que nós possamos aplicar na nossa vida diária. Que quando nós formos orar ao Pai, que nós tenhamos a plena consciência de que possamos pedir, mas temos que fazer a nossa parte e que Deus só vai nos conceder aquilo que é o melhor para todos nós. Um grande abraço, um beijo no seu coração e fique com Deus.